quais são as características do arranjo institucional brasileiro inaugurado com a Constituição de 1988? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante chamar a atenção para o fato de que a Constituição de 1988, ela veio substituir um período extenso, né, mais de 20 anos de autoritarismo político que vigorou no país a partir do golpe militar de 1964. Anteriormente a isso, nós tivemos, como todos vocês sabem, uma experiência democrática de 46 a 64, que durou 18 anos, portanto. Então, é com grande prazer que eu anuncio para vocês que a nossa democracia atual já é a mais longeva que o Brasil já experimentou, não é? E, se Deus quiser, ela vai continuar muito saudável e robusta ainda por bastante tempo. Essa democracia, não é, então, ela foi institucionalizada, como o Felipe já chamou a atenção, a partir da Constituição de 1988, e essa Constituição tem características muito interessantes, como vários colegas nossos já chamaram a atenção. A primeira característica é que, na verdade, ela replica em grandes linhas grande parte do arranjo institucional que vigorou no período de 45 a 64. O que particularmente, professora? Particularmente alguns traços que, na verdade, segundo a literatura, seriam traços conducentes à dispersão de poderes entre os atores, não é? Então, nós hoje, assim como no período de 45 a 64, somos uma república presidencialista, federativa, com bicameralismo simétrico e incongruente, com representação proporcional e multipartidarismo. Não ficou claro para mim o bicameralismo congruente e assimétrico. Você poderia explicar para mim, por favor? Poderia sim, Felipe, só que o bicameralismo ele é simétrico e incongruente, ok? Simétrico significa, não é? Bom, bicameralismo significa que nós temos no Congresso Nacional duas câmaras, não é? Uma Câmara que é o Senado Federal e a outra que é a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é onde se fazem representar os estados da federação e a Câmara dos Deputados é onde se fazem representar os cidadãos brasileiros, não é? Então, portanto, não é? São duas câmaras com atribuições distintas. Mas, não obstante as atribuições serem distintas, o fato é que a Constituição, ela distribui poderes muito equitativos entre essas duas câmaras. Então, elas são simétricas quanto às suas atribuições, que não são as mesmas, mas que são equilibradas. Então, por exemplo, o Senado, ele sempre revisa, não é, a matéria que tramitou inicialmente na Câmara e a Câmara revisa aquela matéria que tramitou inicialmente no Senado. Então, nós temos duas câmaras que se equilibram, não é, em termos de seus poderes. Então, isso garantiria a simetria. Garantiria a simetria, exatamente. E, por outro lado, o bicameralismo é incongruente porque cada uma dessas câmaras ela é constituída segundo métodos distintos. No caso da Câmara dos Deputados, ela é constituída através do sistema de representação proporcional de listas abertas e no caso do Senado Federal, ele é constituído por meio do sistema majoritário, porque cada estado elege 3 representantes para o Senado, 2 numa eleição e 1 na eleição subsequente, não é? O mandato dos deputados é de 4 anos e o mandato dos senadores é de 8 anos. Então, o bicameralismo simétrico e incongruente se caracteriza por estes perfis que eu acabei de relatar para você. Por outro lado, né, então retomando o nosso fio da meada, estávamos dizendo que essas características que eu nomeei são características que se relacionam e que replicam, não é, o modelo vigente da democracia brasileira de 46 a 64. No entanto, não é, diferentemente do que perceberam alguns analistas, a Constituição de 88 inovou e muito também, relativamente à Constituição de 46. Quais foram estas inovações? Foram inovações que, na verdade, permitiram a concentração de poderes nas mãos de alguns atores, como o próprio presidente, ou seja, o poder executivo, e o regimento interno da Câmara dos Deputados contribuiu para isto, concentrando poderes nas mãos das lideranças partidárias. Quais foram os mecanismos constitucionais
ou quais são os mecanismos constitucionais que concentram poderes nas mãos do Executivo Federal. O primeiro deles é a medida provisória, né, que o presidente pode editar a qualquer momento e que, na verdade, era um mecanismo que não tínhamos na Constituição de 46. A medida provisória, na verdade, ela é um resquício ou alguma coisa que foi inspirada, na verdade, pelas constituições autoritárias do período de 64 a 84, porque nós tínhamos, àquela época, o chamado decreto... Decreto-lei, né, professor? É isso mesmo, decreto-lei. E essa medida provisória, então, ela confere ao presidente grandes poderes de agenda, que se combinam ainda com outros mecanismos constitucionais, tais como a exclusividade de iniciativa legislativa em algumas matérias, a possibilidade de você poder pedir urgência para a tramitação de matérias de autoria do presidente. Enfim, tudo isso faz com que o Poder Executivo no Brasil tenha um grande protagonismo na produção legal. Ele chega a ser, mesmo para usar os termos da Argelina Figueiredo e do Fernando Limonge, o principal legislador no Brasil, de jure e de fato. Esse ponto, Felipe, é muito interessante porque, na verdade, isso nos ajuda a explicar por que algumas interpretações, não é, que foram feitas logo no início, logo que a Constituição de 88 foi promulgada, por que algumas interpretações pessimistas sobre a capacidade do nosso arranjo institucional de gerar estabilidade política, estas previsões, na verdade, não se confirmaram. Imagino que você está falando da combinação explosiva. Que exatamente, exatamente. Alguns autores, né, especialmente alguns autores brasilianistas, eles se referiam, então, a esse arranjo institucional inaugurado em 1988 como uma combinação explosiva, né, como você mesmo lembrou, entre presidencialismo, representação proporcional e multipartidarismo, né? Na verdade, o que está por trás desse apelido de combinação explosiva é uma perspectiva nada otimista sobre a capacidade, então, deste arranjo se reproduzir de forma estável e gerar uma democracia governável. Eles, inclusive, chamavam atenção para a seguinte questão: o arranjo de 46 a 64, né, ele era um arranjo no qual esta mesma combinação vigorava e, como nós sabemos, a democracia de 46 a 64 acabou muito mal. Não é? Acabou num golpe de Estado. E, no entanto, o que nós percebemos, como já disse também, é que o período atual já é um período que já superou, em termos de duração, o período da democracia de 46. Então, a pergunta que podemos fazer é por quê? Qual que é o diagnóstico que os especialistas fazem, vocês estudiosos? Qual que seria a grande diferença entre os dois momentos democráticos? A Argelina Figueiredo e o Fernando Limonge, que na verdade deram uma enorme contribuição, né, para a interpretação dessa estabilidade que nós vivemos sobre a Constituição de 88. Então é muito interessante porque a pergunta que eles fazem é: por que tanta estabilidade? Porque ali onde se esperava, não é? Crise, ingovernabilidade, uma ordem democrática instável, na verdade nós conseguimos produzir uma ordem estável, não é? Uma democracia que tem perdurado e que na verdade tem sabido processar institucionalmente, não é? Um conjunto bastante significativo de crises, não é? De denúncias de corrupção e muitos outros. No Senado, cheira pra todo